17 online, sendo que eu vale por 2 quase. Deixa eu até matar aqui a minha participação coadjuvante aqui. Ok. Muito bem. Então estamos com praticamente 15 alunos disponíveis. E o que eu quero fazer com vocês hoje é primeiro começar pelo E-Disciplinas, tá bom? Tem um conteúdo lá que eu vou acertar agora com vocês, para que possam trabalhar comigo durante esta aula, tá bom? Vamos lá. No E-Disciplinas, tá bom? Na guia aulas, lá na parte final, deixa eu pegar essa atividade que está aqui, traz para cá, deixa eu mudar o nome dela, arquivos de apoio para a aula S13. Muito bem. E aqui nessa aula, arquivos da aula S13, por favor, não peguem ainda. Deixa eu colocar os arquivos. Vou colocar você. Tchau. Então, eu vou pegar aqui o conteúdo que eu vou propor para a aula de hoje. Bem-vinda. Aula, cadê você? Diretórios. Procura. Achando, achei. Então, vamos lá. Primeira coisa. Achei. Muito bem. Então, isso aqui é um exemplo de uma simulação que a gente vai fazer no Simulink, tá bom? Tem uma simulação com trafo aqui também, para quem quiser. Temos uma simulação aqui de um cenário residencial e um outro cenário residencial com algumas linearizações. O que mais que precisa? Precisa deste arquivo aqui, que é um exemplo de script agora feito no MATLAB, tá, pessoal? Então, essa é a primeira, talvez, quebra de conceitos na nossa aula de hoje. Nós não vamos usar o GNU Octave, nós vamos usar os recursos de simulação do MATLAB, que são bastante poderosos aí para ajudar na modelagem de alguns fenômenos elétricos. Então, na aula passada, a gente trabalhou muito com dados artificiais, né? Eu peguei uma forma de onda, coloquei umas harmônicas lá e a gente trabalhou com a filtragem analógica daquelas informações do conteúdo harmônico. Então, hoje eu quero mostrar para vocês algumas coisas de um sistema elétrico de potência simulado, tá bom? Um caso bastante próximo da realidade para vocês verem os problemas que aparecem de distorções nos sinais de tensão e corrente, com os quais a gente está se preocupando agora em tratar. Então, mais um momentinho, eu estou procurando aonde está a atividade que eu vou propor para a aula que vem para vocês. Vamos lá, cadê você? Lembrei, já achei o PDF que foi gerado. Desktop, lá. Atividade, achei. Vem cá, você também. Legal. Então, deixa eu salvar as mudanças aqui, que isso vai passar a refletir para vocês. Então, por favor, quem está aí com o E-Disciplinas aberto, refresca. Você deve ver aí nos arquivos para apoio à aula S13 uma multitude deles, tá bom? Pode baixar todos eles para algum lugar de segurança de vocês, como eu vou fazer aqui também, só para testar. Vem cá, aula online 3411, e aqui, salva aqui. Depois, vamos lá para o nosso diretório. Então, pessoal, se vocês baixaram os arquivos que eu estou sugerindo, deixa eu colocar o chat aqui, que eu perdi aqui a comunicação com todo mundo. Pessoal, vez ou outra aí, dá um oi, só para fazer uma contabilização de presença. Eu não devo reprovar ninguém por presença esse semestre, mas eu preciso ter uma espécie de monitoramento da aderência dos alunos, tá bom? Para ver a qualidade das coisas que eu estou fazendo. Então, vamos lá? Olá, Rodrigo, olá, Adriano, olá, Vitor, Vinícius, Márcio, Tamilin, Augusto, Tito, André, e vou parar de falar, senão daqui a pouco vocês vão me trollar, vão repetir o nome de vocês de novo.
Turma, se vocês baixaram aquilo que eu falei, vocês devem ter um diretóriozinho aí com um monte de arquivos que, depois de descomprimidos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá, pessoal, isso aqui já está no meu computador, tá bom? Vamos por partes. A primeira coisa é o seguinte, eu sei que uma boa parte dos alunos talvez não tenha visto a aula inteira anterior. De qualquer forma, a aula anterior teve um problema gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Inclusive, um aluno no final da aula, eu não sei quem foi, eu só preciso agradecer mais uma vez, que ele me interpelou e falou assim, Perini, você fez os cálculos de dB todos com 10 log 10. Ou seja, 10 logaritmo decimal de uma certa razão. E até na hora, enquanto o Teco falava uma coisa para o aluno, falando, não, é verdade, tem que usar mesmo 10 log, porque os sinais são sinais de energia, eu estava fundamentalmente enganado. Os sinais que a gente estava trabalhando não são sinais de energia, eles não remontam a potências elétricas, eles são sinais de ou tensão ou corrente do sistema, e por causa disso, o tratamento que a gente dá para eles em dB tem que ser 20 log e a razão entre saída e entrada. E eu cometi um engano quando eu fiz 10 vezes log, que todos os resultados que eu estava gerando lá, eles estavam pelo menos 2 vezes menores do que deveriam. Então, sei lá, a nossa frequência, a nossa atenuação máxima na banda de passagem estava dando 36 dB. Não, não era 36, era 72, tá bom? Então, por favor, eu tentei retificar isso nos comentários do vídeo no YouTube. Coloquei também os comentários lá no E-Disciplinas, tá bom? Quem não viu, ó, tem uma resenha aqui no link que dá acesso ao vídeo. Aqui, ó. Atenção, blá, blá, blá. E eu agradeço mais uma vez ao colega que me lembrou disso. Então, pessoal, de fato, a gente, quando trabalha com sinais que são sinais puros, ou são tensões únicas, ou são correntes únicas, a análise dela dessas relações de ganhos entre saídas e entradas, elas são feitas em dB usando 20 log. Se por acaso aqui não fosse um sinal de tensão e corrente, mas um sinal de potência elétrica, por exemplo, a potência na saída de um amplificador versus a potência na entrada, um ganho em potência é que a gente deveria fazer análise com 10 log, tudo bem? Então, me desculpem por aquilo na nossa aula anterior. Mas, apesar desse assassinato de engenharia, tá bom? Matei algum professor de sistemas e sinais de desgosto, a condução está toda correta, tá legal? E então, como eu acho que nem todo mundo viu essa aula, inclusive, o que foi feito aí nessa pastinha que eu mandei para vocês? Esse PDF que está aqui presente, essa atividade G versão 8, é uma atividade que eu vou propor para vocês fazerem, tá bom? Na verdade, vocês já têm que fazer isso mesmo na condução do projetinho de cada um de vocês. Mas quem por acaso não fez nada até agora, para não ficar com, sei lá, tendo que fazer recuperação ou alguma outra coisa, por favor, trabalhe nessa atividade para poder dar uma avaliação individual a cada um de vocês. Essa atividade poderia até ser feita em grupo, mas quem não fez nada até agora, eu peço para submeter individualmente isso, tá bom? Quem já fez no seu grupo outras atividades, pode continuar conduzindo tudo isso em grupo. Isso daqui, esse PDF, ele ensina a usar o MATLAB. Para quem nunca usou MATLAB, tá bom? Você pode seguir tudo por aqui. Eu ensino desde o beabá, tá bom? Como escrever as coisas, limpar a tela. Tem conhecimentos aqui bastante importantes de uso geral e que fala assim, Perini, eu não quero usar o MATLAB, eu quero usar o Octave. Até pode ser usado no Octave, só que o Octave vira e mexe pode dar um errinho e vocês têm que procurar na internet por que esse errinho está acontecendo, porque eles têm algum grau de incompatibilidade, não é que não dá para fazer, você precisa no Octave adaptar algumas linhas de comando, algumas instruções, tá bom? Então, isso daqui já, pessoal, tem uma explicação de várias coisas. O Octave não tem Simulink, então esse capítulo 2.3, se alguém insistir em tentar fazer com o Octave, não dá para fazer, não dá. Essa é a virtude do MATLAB. O MATLAB, hoje em dia, a gente chama de simulador multifísico. Ele, além de executar lá scripts e algoritmos com a linguagem do MATLAB, né, com a linguagem de comandos do MATLAB, ele tem um sistema de simulação de equações algébricas diferenciais discretas, contínuas
até booleanas, que chama-se Simulink, bastante poderoso, com um block set, com um conjunto de blocos mínimos bastante extenso, que atende a várias áreas do conhecimento, tá bom? Desde química, engenharia elétrica, mecânica, fluidos, termodinâmica, ótica, tem para todos os gostos, tá bom? Deve ter até toolbox de culinária, tá bom? Se alguém fizer um bolo com MATLAB, me avisa. Bom, de qualquer forma, então, no Simulink, é o que nós vamos começar agora a aula de hoje, e eu espero que vocês tenham aí com o MATLAB rodando no computador de vocês. Eu vou mostrar um exemplo de sistema elétrico de potência modelado, e para que a gente possa extrair os dados de lá para usar. Então é o seguinte, quem não quer, fundamentalmente, usar o MATLAB por uma questão de religião, como é que pode continuar esse exercício? Pode pedir para mim o vetor dos dados resultantes da simulação e trabalhar com os dados artificialmente, como a gente fez na aula passada. Se vocês lembrarem, na aula passada, eu tinha um vetor lá de tensões e a gente trabalhava em cima deles, tá bom? Então, é só pedir para mim que eu gero o vetor com as informações do MATLAB para vocês. Bom, então aqui está tudo descrito, bonitinho, como tem que fazer, aonde tem que fazer. O primeiro sistema que nós vamos simular, tá bom? É uma rede elétrica com duas fontes, onde eu tenho dois trechos longos de linhas de transmissão, onde em um desses trechos acontece um curto-circuito. E eu posso alterar o tipo de curto, brincar um pouco com isso, tá legal? Um outro sistema, tá bom? Que é um sistema um pouco mais de baixa tensão, onde eu tenho uma fonte de tensão aqui à esquerda, uma barra, esse aqui é um sistema de distribuição, e em algum lugar aqui no bairro desse sistema de distribuição existe um conjunto de cargas que é um retificador não controlado, um retificador que é usado normalmente para, por exemplo, fazer carga de baterias. Então imagina assim, isso aqui está simulando um determinado bairro de uma cidade, onde uma das cargas é um pátio de ônibus, tá bom? É um setor industrial do bairro, onde tem um grande pátio de ônibus, e esses ônibus são elétricos, e vez ou outra eles estão carregando as baterias com um retificador, tá legal? Então, eu estou simulando um retificador aqui, uma carga não linear, tá bom? Então, ela consome energia AC senoidal e devolve uma corrente que é nojenta, com um conteúdo harmônico bastante complicado. E depois a jusante aqui no alimentador, né? A energia vem aqui da esquerda do vermelho e vai para todo mundo que está para a direita, né? Eu tenho outros tipos de carga, tá bom? Eu tenho principalmente uma carga aqui que foi simulada bem na direita, por exemplo, uma modelagem de um hospital, que ele tem um sistema de cogeração. É muito comum, por exemplo, hospitais, eles terem geração de vapor, tá bom? Para os seus processos biológicos, para os seus processos médicos, né? E esse vapor, às vezes o excedente dele está disponível, em vez de ser armazenado, ele poderia ser usado, por exemplo, para mover alguma geração. E então o pessoal faz o que a gente chama de cogeração, coloca lá uma máquina síncrona, tá bom? Um turbo gerador a vapor, e usa esse vapor excedente do processo para gerar energia. Então, assim, qual a vantagem que se leva? É que, de certa forma, você tem uma geração autônoma de energia. Caso falte a rede elétrica, talvez eu consiga manter partes do hospital, por exemplo, mantidas com essa geração, tá bom? Então, falei muito brevemente de como funciona a geração, mas cogeração funciona não só em hospitais, mas funciona em indústrias, em grandes empreendimentos que você quer ter o aproveitamento de algum recurso interno, por exemplo, geração de calor, geração de vapor, a geração às vezes até de biomassa, por exemplo, uma usina que faz refino de cana, tá bom? Para produzir álcool. O bagaço que é produzido no processo, ao invés de ser depositado, ele pode ser queimado, tá bom? Gerado calor, gerado vapor e tocado em geradores termoelétricos. Então, eu posso com esse vapor gerar energia elétrica. Então, a usina lá de cana, ela é autossuficiente, ela não precisa ser ligada, às vezes, ao sistema interligado nacional, ela pode gerar sua própria energia, ou ela pode ter as duas coisas, ela está ligada no sistema interligado nacional e ter sua própria energia gerada, e conforme
ao longo do dia, quando eu tenho mais geração interna, eu posso até exportar para o sistema, e quando eu não tenho geração interna, eu importo energia para o seu sistema. Então, cogeração é uma coisa comum. E o triste de cogeração é que é uma geração distribuída que está sujeita aos demais problemas da rede. Então, esse cenário que eu coloquei aqui, ele é sujeito a curtos-circuitos, tem um bloquinho de curto bem aqui no meio, tá bom? Que pode gerar um fenômeno na rede, tá legal? E que ele afeta tanto o sistema interligado, quanto alguns tipos de carga, quanto a cogeração. E se a gente é um dispositivo que está protegendo, por exemplo, esta parte do sistema, eu estou vendo tensões e correntes, e essas tensões e correntes são as mais complicadas, tá bom? Eu preciso interpretar elas. Se eu sou outro dispositivo que está protegendo outra parte do sistema, eu também tenho que entender as tensões e as correntes que estão vindo para mim, tá legal? E essa última parte do nosso curso, praticamente é agora, depois de resolver os problemas de condicionar, filtrar e depois digitalizar as informações, saber como extrair delas o que a gente realmente tem interesse, que são os fasores, tá bom? Fasor de tensão, fasor de corrente, ou o que quer que seja. Então, pessoal, vamos, só para terminar esse negócio desse PDF, esse PDF, então, ele ensina como trabalhar com tudo isso, e é um passo a passo, tá bom? Que eu gostaria que todo mundo fizesse. Quem está com atividades em grupo pode fazer em grupo. Quem não mandou nenhuma atividade em grupo, faça individualmente, tá legal? Não tenho controle sobre cola, sobre trapaças em geral. Mas, por favor, tenta ser, vamos dizer assim, honesto consigo mesmo e ver o que você está aprendendo nesse curso nosso. E se você tiver problema, você, por favor, recorra a mim, tá bom? Eu ensino tudo aqui. E tem uma parte nova, tá bom? Que a gente não fez na aula passada de simulação, que é preparar o sinal para entrar no nosso dispositivo, tá bom? Lá a gente trabalhou com a filtragem analógica e eu não tomei alguns cuidados de tornar o sinal unipolar, blá, blá, blá. Aqui eu estou fazendo passo a passo, cada uma das etapas. O sinal do sistema elétrico de potência, ele entra lá dentro, vai ser reduzido várias vezes, vai passar por um offset para subir, vai ter uma proteção para ele não passar do limite do AD, e aí a parte que eu não fiz na aula passada, aqui eu simulo o conversor AD. Então, se existe uma novidade nesse PDF, é essa parte da simulação do conversor AD. E aqui eu explico bonitinho como ele está sendo simulado, é um conversor AD, se não me engano, de 12 bits, e eu faço o processo de amostragem, então eu recomendo, vocês vão fazer tudo isso daqui em casa, tá bom? Seguindo passo a passo as minhas instruções que estão aqui, e em caso de emergência, vocês vão recorrer a mim, tá bom? Poucas pessoas estão berrando. Eu gosto de berros, tá bom? Então, bom sentido, claro. Entre em contato. Ô, professor, então, eu não entendi o negócio do grupo. Quem está fazendo as atividades em grupo, entrega só uma vez pelo grupo, então. Isso, exatamente. Ó, eu vou repetir o que eu percebi. Nós temos mais ou menos 30 e poucos alunos matriculados. E temos 6 grupos, tá bom? Com 4, às vezes alguns até com 5 integrantes. Então, tem alunos que não têm grupo, primeira coisa. 2, grupos que não entregaram nada para mim até agora. Então, como está chegando perto do final do semestre, e eu não vou querer fazer um monte de exceções, apesar que eu posso, tá? Nosso caos é tão grande aqui que as nossas recomendações da nossa diretoria é tentar ver a particularidade de cada aluno e tentar se adaptar aos problemas que eles teve para dar alguma avaliação para ele, tá bom? Então, assim, eu tenho alunos que submeteram coisa... Primeira coisa, alunos que nem estão em grupos, grupos que não submeteram nada e grupos que submeteram alguma coisa. Então, é o seguinte, quem está em algum grupo e está submetendo as coisas com alguma frequência, por exemplo, a gente tem hoje o envio de uma atividade, lá, acho que não está para hoje o dia, deve estar para o dia 29. Deixa eu até checar agora ao vivo e a cores para vocês. O resultado da atividade, deixa eu ver aqui, submissão de tarefas. Olha, a atividade F, ela está com data, olha, até essa sexta meia-noite, tá bom? Então, quem está trabalhando em grupo, pode não ter me enviado nada até agora, mas vai me mandar alguma coisa até essa sexta,
continue fazendo essa atividade proposta que eu estou colocando, essa atividade G em grupo. Uma submissão por grupo é suficiente. Agora, por favor, a única coisa que eu quero é se identifiquem na primeira capa daquilo que vocês vão submeter, vocês vão fazer uma espécie de um relatório com todas as etapas, tá bom? E anexar o script que vocês vão usar. Por favor, identifiquem todos os componentes, tá bom? Quem não fez nada em grupo até agora, tem a oportunidade de se resgatar lá do fundo do poço, que é fazendo essa atividade individualmente, tá legal? Então se identifica, coloca o nome e faz toda o planejamento, tá bom? Que está proposto aqui, tá legal? Do começo ao fim, todas as etapas, tá bom? Ó, tem 21 folhas o meu guia, porque ele está bem didático. Não vai gerar um relatório de 21 folhas, vai gerar alguma coisa, talvez umas 5 a 10 folhas, se vocês quiserem colocar alguns comentários sobre cada um dos gráficos que vocês estão obtendo, tá bom? Porque ele é um processo que mostra como o sinal vem do sistema elétrico de potência e entra lá dentro do nosso dispositivo, tudo bem? A aula que vem, ela é importante para nós porque, de fato, eu vou fazer algoritmos que usam as amostras obtidas dessas simulações. Tudo bem? Então é o seguinte, essa é o primeiro recado de hoje, tá bom? Que existe essa atividade G, versão 8, tá bom? É o documento que está lá no E-Disciplinas, para que vocês possam fazer em grupo, tá bom? Ou individualmente e me submeter. Data de submissão. Eu não posso ficar postergando isso para sempre, mas como essa atividade ela é um pouco até elaborada, eu vou dar até mais do que uma semana, eu vou dar uns 10 dias, tá bom? Então vai ficar não para quinta-feira da semana que vem, talvez para terça da outra semana. Cuidado que está tendo um monte de semanas de provas, vocês devem estar cientes. Então, eu também não posso atrapalhar vocês nisso, mas eu também não posso postergar isso até o infinito, tá legal? Então, em breve eu comento para vocês qual que é a data estipulada para a entrega dessa atividade G e vocês me mandam comentários a respeito, tudo bem? Bom, então pessoal, hoje o tópico de hoje é sistemas discretos. Como eu sou o rei do anticlímax, nós não vamos atacar agora imediatamente sistemas discretos. Nós vamos ver um pouco de simulação e fazer o uso do MATLAB que talvez vocês tenham no micro de vocês. Então, eu quero que vocês vejam no diretório que eu mandei para você, que eu coloquei lá no E-Disciplinas, tem vários arquivos, além daquele da atividade G, tá bom? Tem vários arquivos aqui que são de um formato que é utilizado pelo MATLAB, que é o tal do Simulink, tá bom? Então é o seguinte, se vocês clicarem 2 vezes, o MATLAB vai abrir e vai carregar o arquivo para vocês. Eu acho que não é a melhor forma de vocês conhecerem MATLAB. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu vim na minha máquina e disparei o meu MATLAB. Bem-vindo, eu sou o MATLAB, tá bom? Já disparei aqui a interface dele, né? A Graphical User Interface do MATLAB. Tem aqui uns diretórios na esquerda, tem variáveis aqui que estão no meu ambiente de trabalho à direita, e quem tiver alguma dúvida, por favor, procure um Getting Started com o MATLAB para mostrar essa interface gráfica dele. Mas não é aqui que a gente vai fazer nossas simulações. Nós vamos fazer nossas simulações num programa que a gente chama de Simulink. Ele é um módulo do MATLAB que pode ser acessado tanto aqui pelo menu, tá bom, superior aqui em cima, esse botãozinho, quanto pela linha de comando. Basta clicar Simulink, torcer o dedo das mãos e dos pés, fazer uma oferenda para algum deus pagão, e depois de alguns minutos e de várias memórias comidas do seu computador, deve aparecer a interface do Simulink. Essa versão do meu Simulink é a versão 2020A, mas tudo que eu estou fazendo aqui, ele é muito semelhante no 2015A, tá bom? Então, desde a versão 2015, 2016, 2017, 18, 19 e 20, tudo deve funcionar lindamente, tá bom? Inclusive, os arquivos que eu estou mandando para vocês foram produzidos no MATLAB 2015 e que eu já testei tanto no 2015 quanto no 2020 e funciona, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam? No Simulink, tá bom? Que é esse módulo à parte, vocês podem fazer um novo diagrama de blocos em branco, mas eu quero que vocês cliquem no Open, tá bom? E naveguem lá no diretório onde estão, deixa eu ver aqui, ó, arquivos da aula S13, aqueles exemplos que eu passei para vocês. E vocês vão clicar no primeiro deles, que é o CEP
exemplo.slx. Open. De novo, depois de dezenas de horas, enquanto isso toca Orion do Metallica. Eu posso fazer alguns comentários de por que eu não gosto tanto do MATLAB. Talvez uma das explicações é justamente esta altíssima velocidade. Tcharam! Depois de alguns minutos, uma folha em branco. Calma, suspense. Muito bem, obrigado, MATLAB. Turma, então é o seguinte, preciso saber pelo chat de vocês aí, quem está tentando fazer isso em paralelo comigo, se está dando tudo certo, tá bom? Se tiver qualquer problema, vocês não conseguirem chegar nessa tela fantástica, tá bom? Me avisem. Então, deixa eu explicar algumas coisas importantes. Ok, Vinícius, obrigado. Gente, o grande problema do MATLAB, ele é um glutão de memória. Então, por exemplo, eu estou com uma mesa de som aberta aqui, virtual, para regular os efeitos especiais, e meu micro está uma carroça. E os micros de vocês, eu sugiro, fecha o Chrome, que o Chrome é responsável por normalmente 95% da memória do computador, fecha algumas abas do seu Firefox, tenta diminuir ao máximo o footprint de memória, porque o MATLAB é dureza. Ele é extremamente poderoso, uma ferramenta de engenharia estupenda e que precisa de micros igualmente estupendos, tá bom? Desafio a todos vocês, tudo que você faz com o MATLAB, eu consigo fazer até em C, tá bom? A diferença é tempo. Uma simulação dessa aqui, você monta em 2 minutos no Simulink, e em C você vai demorar 2 meses para montar, mas eu simulo em C em talvez 0,1 segundo, tá bom? Ok, pessoal, coisas importantes do MATLAB. Então, o MATLAB, ele é um simulador geral, generalista. Ele é feito, nasceu para diagramas de blocos, como a gente vê em sistemas de sinais. Acontece que, com o tempo, as pessoas foram vendo que a linguagem de descrição de blocos, né, que é uma linguagem até normatizada pela IEC 61131, essa linguagem que a gente chama de Function Block Diagram, diagrama de blocos funcionais, ela pode ser usada para qualquer domínio da ciência, tá bom? Desde que você tenha os blocos que representem aqueles especificidade do domínio. Então, para sistemas elétricos de potência, o desejo era esse: eu quero ter um bloquinho de um gerador ideal, como eu tenho aqui, tá bom? Esse bloco aqui da esquerda no Simulink, essa fonte 1, tá bom? É um bloco que é uma fonte de tensão. Por trás dos panos, tá bom? Isso aqui remete lá às nossas aulas de C-Spot 0, é uma fonte trifásica, simétrica, equilibrada, de sequência positiva, que eu posso configurar. Nesse caso, eu configurei para uma tensão de linha de 138 kV, tá bom? Mas é uma linguagem, percebe, bastante particular para o engenheiro de sistema elétrico de potência. Não preciso ficar pensando em valor de pico dividido por raiz de 2, não, é tudo já em valores eficazes, as especificações são dadas por valores de linha, a linguagem que o engenheiro de sistema de potência usa, tá legal? Que mais? Blocos que representam, por exemplo, impedâncias, tá bom? Então, isso aqui para representar uma fonte não ideal, eu coloco a fonte ideal aqui na esquerda e uma impedância séria aqui para colocar a potência de curto-circuito da rede, o RL, né, por fase de cada fase do sistema. Aqui eu tenho uma barra do sistema elétrico, tá bom? Aqui eu tenho um componente, tá bom? Outra barra do sistema elétrico, tá bom? Essa barra B1, outro componente para cá, e depois uma outra fonte equivalente para o outro lado. Então, aqui é como se estivesse representando dois grandes centros de produção de energia, ambos estão com 138 kV, só que a diferença de um para o outro é que eles estão com alguma defasagem entre barras, ou seja, quer ver? Vamos clicar 2 vezes nesse bloco, ele vai mostrar para nós as propriedades dessa fonte de tensão e olha só, aqui nessa primeira linha está escrito, essa tensão dela é 138 vezes 10 a terceira volts de tensão
fase-fase, a tensão de linha. A defasagem, né, normalmente o pessoal usa a fase A ou a fase AB como referência, é 15 graus e a frequência do sistema 60 Hz, tá bom? Tem outras tabuletinhas aqui para trabalhar com load flow, mas aqui para nós não tem interesse. Então, isso daqui configura as fontes de tensão. Ou seja, é um trifásico simétrico, tá bom? Cada uma está defasada em 120 graus, mas a primeira está com 15 graus em relação a alguma referência, tá bom? E vamos ver a outra fonte de tensão do outro lado. A outra fonte de tensão, ela tem 142 kV, ou seja, a tensão está um pouco maior do que 138. A fase é zero, então na verdade é como se a fase de referência estivesse na barra da direita, tá bom? E 60 Hz. Então, são duas fontes de mesma frequência com diferenças de fase e amplitude. Inclusive, olha, vamos até colocar aqui, essa fonte, ela até é verdade, é 138 kV de potência nominal, mas ela está trabalhando nessa hora com 142, por alguma coisa. Pode ser um gerador que está super excitado, um TAP de transformador que levantou a tensão nesta barra, na primeira barra do sistema. Tudo bem? Então, olha só. Eu estou explicando isso devagar porque a gente tem alunos aqui que nem são de sistemas elétricos de potência e alguns de vocês ainda não fizeram algumas disciplinas que falam sobre modelagem, tá bom? Mas a disciplina decorrente dessa, PEA 3412, de Giovanni, mexe com isso lindamente. E não só com o MATLAB, usando também o ATP, que é o grande SPICE para sistemas elétricos, talvez o programa mais fundamental para projetos de sistemas elétricos de potência e do qual a gente acredita quase que piamente nos seus resultados. O MATLAB, deixa eu contar uma história interessante, esses blocos de sistemas elétricos de potência, eles nasceram mais ou menos nos idos de 2008 a 2009, tá bom? E por mais ou menos uns 4 anos, versões subsequentes do MATLAB com os mesmos blocos davam resultados diferentes. Então a gente olhava assim meio torto para os resultados desses blocos, porque eles ainda estavam, sei lá, sendo aperfeiçoados, tinham bugs. Então, quando vocês fazem qualquer simulação com qualquer software, por favor, sejam engenheiros e não apenas um piloto de mouse. Verifiquem se faz sentido as contas, as análises que o software está fazendo. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui nessa apresentação dessa simulação do MATLAB. Então, esses blocos aqui, ó, tá bom? Cada um deles, eles pertencem a um block set, a um conjunto de blocos peculiar do MATLAB que vocês têm acesso aqui no menu Simulation, tá bom? Aqui, ó, nesse Library Browser, tá bom? Então, se vocês clicarem lá, só para vocês terem uma ideia da loucura ou da amplitude de recursos que o Simulink tem, depois de alguns segundos ou alguns minutos de carga, deve aparecer aí um conteúdo, tá bom? Isso aqui são todos os blocos que ele suporta, tá bom? Tem coisa para áudio, para comunicação, especializado para DSP, lógica fuzzy, instrumentação, controle. E a parte que é importante para nós, engenheiros de sistemas de potência, está aqui nesse módulo que a gente chama de SimScape, tá bom? Esse SimScape, ele tem blocos especializados, tá bom? Para trabalhar com simulação multifísica, principalmente elétrica, eletrônica, tá bom? De termodinâmica e de algumas coisas de física, tá? Então, mecânica, cinemática. Então, cada um deles, pessoal, vocês vão encontrar blocos que vocês vão sentir alguma familiaridade por causa das nossas disciplinas. Então, sei lá, você clica no Foundation, Electrical Elements, então aparecem elementos monofásicos, capacitor, diodo, amplificador operacional. Vocês falam assim, professor, isso é um SPICE? Sim e não, tá bom? Porque o SPICE ele é dedicado para simulações apenas elétricas. Aqui, a nossa simulação pode ter eletricidade, ela pode ter um sistema mecânico, por exemplo, acionando uma carga de um motor. Isso é uma simulação multifísica. Os estados do sistema não são apenas da elétrica, eles são de qualquer dimensão. Pode ter estado térmico, estado mecânico, estado químico, entre outras coisas, tá bom? Então, o que alguém fez nessa simulação que a gente está trabalhando é escolhido aqui os blocos mais adequados para representar partes do sistema. Então, sei lá, se você tem uma queda, por exemplo, por exemplo,
eletrônica de potência, quer ver? Electrical, vamos ver aqui, ó. Electrical Semiconductors and Converters. Ó, já tem conversor DC-DC, Chopper, tá bom? Conversor historizado, simplificados e não simplificados, alguns que são modelos mais simples para simulação de transitórios eletrônicos, e uma porrada de coisas. Fala assim, não, mas eu gosto de trabalhar com máquinas elétricas, tá bom? Ó, Electromechanical, clica aqui, tem motores assíncronos, vários modelos de motores, tá bom? Motores com escova, malhas mecânicas para colocar nos motores, atuadores mecânicos como relés, contatores. Eveline, posso simular automação aqui, pelas lógicas de contato? Pode, mas olha só, o MATLAB vai simular as coisas na gênese do problema, ou seja, ele vai simular eletricamente todos os pequenos transitórios para energizar uma bobina, desenergizar uma bobina. Você não vai ter sinais simplesmente em regime permanente, você vai ter as respostas no domínio do tempo. E talvez uma simulação, por exemplo, de uma lógica de contatos fique extremamente lenta no MATLAB e cheia de transitórios que não é que não existam na vida real. Desculpa, eles são resolvidos por outros dispositivos que o MATLAB às vezes não consegue ter no seu modelo, porque senão o modelo fica muito complexo, tá bom? Então, é para isso que a gente tem que analisar em cada cenário o que a gente precisa simular, tá legal? Ó, máquina síncrona, tá bom? Que polos salientes, de polos lisos, vários modelos dedicados da I3E, cargas passivas, tá bom? Linhas de transmissão, circuitos em delta, em estrela, simétricos, equilibrados, desequilibrados, transformador. Pessoal, tem para todo gosto, tá bom? E quando você não encontra um modelo aqui, o que você faz? Pega o conjunto de equações matemáticas que você analiticamente consegue descobrir a respeito daquele fenômeno e implementa, tá bom? O Simulink, ele pode resolver qualquer sistema algébrico diferencial, é só você ter paciência de colocar aqui dentro, tá bom? Não é difícil. Então, isso foi só para mostrar um pouco dos vários blocos que tem aqui dentro. O que a gente escolheu aqui foi esses aqui. Fonte ideal, impedância, ponto de falta. Esse ponto aqui, ó, para quem não conhece, ele é um gerador de curto-circuito. Clique 2 vezes para vocês verem. Aparece aqui dentro, olha, uma série de parâmetros interessantes. O tempo de fechamento da chave do curto. Esse curto vai ser fechado nos 2.03 sobre 60. Isso aqui é uma forma de você escrever, olha, eu quero que nos... eu estou pegando um segundo, isso aqui é um tempo em segundos, tá bom? Mas quando eu divido por 60, isso aqui fica ciclos. Então, no segundo ciclo, tá bom? 0.03 vai fechar um curto. E depois, no 30º ciclo, o curto vai abrir. Então, ele vai produzir um curto e esse curto vai sair. Qual que é a resistência de falta? A resistência de falta é praticamente um curto franco, 0,001 ohm. Aqui tem umas coisas importantes para simulação numérica, tá bom? Para não ter problemas de convergência, a gente chama de snubber. Eu vou até comentar com vocês. Quando vocês fazem simulações no SPICE, por exemplo, se vocês têm uma chave, vou até comentar aqui para minha apresentação. Vou fazer um apêndice aqui sobre simulação de sistemas elétricos. Se você tem uma fonte, tá bom? Onde é a fonte? Uma fonte ativada, e eu sei que tem uma chave aqui dentro e eu vou energizar, por exemplo, uma carga. O SPICE não gosta desse tipo de simulação, porque em algum momento a carga tem um terminal que não está conectado. E isso cria uma inconsistência numérica. Então o que se faz? A gente, para fazer a simulação rodar no SPICE, a gente artificialmente coloca aqui um outro terminal com um resistor. Eu estou desenhando ele grande porque de fato a gente faz ele enorme, tá bom? Enquanto esse aqui, por exemplo, é de 100 ohms, essa fonte aqui tem, sei lá, 13,8 kV. Esse resistor aqui, você coloca ele apenas para que esse circuito aqui esteja fechado quando a chave está aberta. Ou seja, para que esse circuito aqui tenha alguma resistência e a gente coloca alguma coisa desse gênero aqui, ó, tá bom? Então, esse tipo de
vou dizer acochambração, tá bom? De adaptação para que o sistema de equações diferenciais seja resolvível, tá bom? Pela ferramenta matemática, não tenha problemas numéricos, são artifícios de modelagem, tá bom? E às vezes não é necessário só colocar um resistor aqui. Essa chave, o terminal aberto dela, também tem que ter ligado, às vezes, num resistorzão enorme também, de 100 mega-ohms, por exemplo, para esse outro circuito também estar fechado antes do momento de comutação, de fechamento dessa chave, tá bom? Então, esses componentes que a gente vê no MATLAB, eles não são simplesinhos como só uma equação V igual a RI. Ele ainda tem uma série de componentes de apoio que dão suporte, tá bom? Ao funcionamento da simulação. Então, esse bloco de falta aqui que a gente estava trabalhando, essa resistência aqui chamada de snubber, capacitância de snubber, é justamente os pontos que estão ligados para a Terra, né? Que quando eu vou gerar falta, eu pego o ponto e ligo para a Terra. Enquanto eu não ligo para a Terra, ele na verdade vai estar ligado para uma impedância super alta, aqui, ó, 1 E/6, 1 mega-ohm. Professor, posso fazer maior? Pode, pode. Talvez 1 E/6 vai passar 0,1 ampere, 1 ampere pela rede, quando a rede deveria estar em vazio, tá bom? Então você pode aumentar um pouco mais para essa corrente que está indo para a Terra ser bem desprezível, tá bom? Mas tem que ter esse componente. Então, percebam, como simular não é uma coisa tão prática, tá bom? Porque as equações matemáticas, elas estão sujeitas a variações nos parâmetros que podem fazer com que o sistema não convirja. Então, você precisa criar uma série de subterfúgios para fazer ela convergir. Como que eu vou saber disso na minha vida profissional, professor? Só testando, tá bom? É só com experiência que você vai acabar percebendo aonde que você precisa colocar componentes que ajudem na simulação, tá bom? Só para terminar a explicação desse bloco de falta, né, esse bloco de curto, aqui em cima eu passei batido, mas aqui eu posso escolher uma falta fase BC, como está acontecendo agora, ou uma falta fase A para a Terra, tá bom? Se eu só colocar fase A falta não faz nada, porque ela liga uma resistência que não está ligada a lugar nenhum. Eu preciso falar para ele, ó, é A para a Terra, é um AB para a Terra, é um curto ABC para a Terra, ou é um ABC mesmo sem envolvimento da Terra, BC com o envolvimento da Terra, tá bom? Então, o primeiro curto que eu quero que vocês façam, vamos fazer um curto BC, tá bom? É o que está programado, acho que no bloquinho de vocês naturalmente. Deixa eu dar uma cancelada aqui. Acho que é isso mesmo. Vamos configurar para um curto BC, fechado nesses instantes aqui, ó, no segundo ciclo e no 30º ciclo, tá bom? Nós vamos simular 1 segundo de transitórios nessa rede. Tudo bem? Então é o seguinte, não tem esse único bloco de falta. Esses outros componentes aqui são componentes que vocês vão tremer de medo agora, né? Vocês viram a disciplina do professor Zanetta sobre parâmetros de linha. Muito bem, são trechos de linha esses caras aqui, tá bom? E são trechos de linha que a gente descreve através de de várias formas. Essa daqui não está usando as matrizes de resistência, as matrizes de resistências da rede ou as matrizes de admitância da rede. Mas tem outros blocos do MATLAB que você pega as matrizes que saem lá de análise de parâmetros, tá bom? E taca aqui dentro para representar o seu trecho de linha, tá bom? Essa linha ela é bastante sofisticada. Ela está fazendo uma linha onde o comprimento de fato está sendo levado em conta. Então, o primeiro trecho tem 20 quilômetros, tá bom? Resistência por quilômetro está aqui, indutância por quilômetro está aqui, capacitância está aqui, tá legal? E essa aqui, se não me engano, é uma rede que ela é simétrica, ou seja, ela tem mútuas e as mútuas são equilibradas, tá bom? Mas ó, os condutores têm capacitância para a terra, então é um modelo, tá bom, de linha de transmissão. Tem outros, tá legal? Não tem só esse pedacinho aqui, ó. Tem um trecho de 20 quilômetros, outro trecho de 20 quilômetros. Então, olha só que interessante. Tudo isso daqui é uma linha única de transmissão, mas como eu quero dar curto no meio dela, eu tenho que separar em 2 pedaços e colocar o curto no meio. Tudo bem? Mesma coisa, eu estou colocando aqui para o lado direito. Essa barra aqui é uma barra que eu coloquei onde, por exemplo, tem uma subestação onde eu posso colocar um relé, tá bom? É um exemplo, tá? Mas, MATLAB, o que você está esperando aqui? Bom dia. O MATLAB travou. Acho que eu abri alguma tela, não fechei. Deixa eu ver.
Alt Tab, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não, 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 não. Bom, meu MATLAB decidiu voltar do mundo dos mortos. Então, é o seguinte, ó, esse trecho de linha para a direita, tá bom? Esse primeiro trecho que a gente colocou R, esse trecho é o trecho F, também são 2 pedaços de linha, só que essa linha é bem maior, olha, 2 trechos de 100 km, 100 km para a esquerda, e deixa eu ver aqui, não, ó, não é, os dois não são iguais, o outro é de 50 km. Então aqui de novo, eu quis fazer um trecho não na metade da segunda linha, mas uma certa parte do comprimento, eu segreguei em 2 pedaços, tá bom? E coloquei o ponto de falta no meio. Professor, você vai dar curto ao mesmo tempo nos dois? Não, 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 não. Ou a gente dá curto aqui, ou a gente dá curto aqui. Existe um fenômeno muito raro em sistemas elétricos de potência que a gente chama de curto simultâneo. Então, em alguma situação muito hipotética, realmente eu posso ter curto aqui na esquerda e na direita ao mesmo tempo, tá bom? Mas não, eu só coloquei os 2 pontos de falta para no mesmo negócio de simulação eu poder simular tanto o relé da esquerda, tanto um curto antes da barra, quanto um curto depois da barra, onde está instalado um determinado relé de proteção, tá bom? Então, só para terminar, essa barra aqui é uma barra, um nó específico do MATLAB que permite a gente extrair as informações de tensão e corrente. Percebe? Aqui eu posso até colocar TP e TC, ele tem bloquinhos que representam TP e TC, mas o TP e TC ele pode simular como um circuito RL, bem complicado, demorado. Tem um outro jeito de fazer a simulação, quando eu não estou interessado em ver as coisas intrínsecas ao transformador de instrumentação, que é usar esse tipo de barra aqui. O que ele faz, ele pega os valores numéricos e extrai para mim, tá bom? E aqui de uma forma bastante cômoda, como vetores, tá bom? Então esse V relé aqui, se eu clicar 2 vezes, é uma variável que vai ser criada no ambiente do MATLAB. Quantidade de pontos é infinita, tá bom? Decimação aqui, isso aqui é uma coisa importante, tá bom? A cada quantos pontos da simulação eu vou armazenar? Aqui está sendo dito para ele simular com 1.280 amostras por ciclo. Então está com essa frequência de amostragem, que é uma frequência bastante alta, uns 70 e poucos kHz, tá bom? Então vocês lembram, na aula passada, a gente tinha gerado um vetor de tensões, tudo artificial. Eu gerei um vetor de tempo, eu gerei depois um monte de componentes harmônicas, porque alguém já tinha analisado um sinal do sistema elétrico de potência. Aqui não, eu vou produzir ele, e eu vou produzir ele como se fosse também um tempo contínuo. Por isso que eu coloquei essa frequência de amostragem tão alta, tá bom? Porque aqui, de novo, meu objetivo é fazer vocês entenderem. Vamos ter que fazer um filtro, condicionamento dos valores, eles vão estar em valores aqui em 138 kV, vocês vão ter que diminuir isso para valores úteis, depois aplicar filtro analógico para filtrar componente de interesse e depois, finalmente, converter num sinal digital que a gente vai usar depois do nosso conversor AD para fazer contas, tá bom? Então, pessoal, isso aqui foi para mostrar brevemente o que essa simulação vai fazer. Na hora que a gente mandar rodar, ele vai simular uma fonte contra outra fonte que estava funcionando em regime permanente e que de repente teve curto desse lado. Esse curto aqui, ó, ele não está ligado, ó, não está sendo pedido nenhum tipo de falta do lado direito. Então só vai ter curto aqui na esquerda, tá bom? E antes da gente fazer a simulação, hoje é o dia do suspense, né? Só para mostrar para vocês. Existe mais um recurso no MATLAB que é importantíssimo para nós engenheiros de sistema de potência, que é similar àquilo que a gente faz no SPICE, de escolher se eu quero fazer uma análise transiente ou uma análise em regime permanente, tá bom? Esse bloquinho que está aqui, ele tem um nome específico, ele chama Power GUI, como está escrito aqui, tá? Power Graphical User Interface. E toda simulação que você usa esses bloquinhos do Simscape, tá bom? Blocos de simulação para sistemas de potência. Se não tiver esse bloco aqui para configurar a simulação não roda. E só para clicar 2 vezes para vocês verem do que eu estou falando, é aqui que você fala, eu quero uma simulação que emula o tempo contínuo, eu quero uma simulação que já é similar a um sistema discreto, uma simulação fasorial. Então, se eu quisesse fazer talvez um
problema de se spot zero, lá que a gente tinha lá um culto, fasear a Terra numa rede, eu não simulo ela no domínio do tempo, eu simulo ela fasorialmente, tá bom? Ele representa todos os componentes em regime permanente senoidal e simula dessa forma, tá bom? E um fasor discreto também, que é um outro tipo de simulação. Então, sem esse bloco aqui, tá bom? A simulação não funciona, tá bom? A gente precisa ter esse bloquinho do SimGUI que diz o tipo de simulação que eu tenho interesse. Beleza, pessoal? Ok, então vamos lá. Hora da verdade. No menu Simulation do Simulink de vocês, às vezes vocês podem estar com a barra dele já espichada aqui, tem um botão de Run, tá bom? Cliquem no Run e vamos ver o que acontece. Na parte inferior, o MATLAB ele vai fazer uma compilação, porque na verdade ele gera um código em C para simular isso daqui mais rápido. Então ele compila e depois de algum tempinho ele põe para simular. Essa simulação até que é rápida, tá? Eu acho que no meu micro aqui, em mais uns 5, 6 segundos deve terminar, eu acho. Espera. Muita calma. Muito bem. Agora ele está simulando. O tempo de simulação, pessoal, fica lá em cima na barra de simulação. Isso. Depois de terminado, ele faz um barulhinho simpático. Mas uma coisa que eu queria alertar vocês: o Simulation Time está aqui em cima. Ó. E essa simulação, olha, ela nem está simulando um segundo, ela está simulando 10 ciclos, tá bom? Então, 10 sobre 60 é uma fração de segundo, 10 ciclos de 60 Hz, tá bom? Então, aproximadamente 100 milissegundos, 160 milissegundos de simulação. Então, olha só, para simular 160 milissegundos demorou uns 10 segundos. Que pessoa faz uma simulação demorando tanto tempo? É que vocês não viram ainda, quando a gente coloca equipamentos eletrônicos, por exemplo, chaves, computadores, coisas que têm descontinuidades na rede, essas simulações, pessoal, às vezes 100 milissegundos pode demorar 1 hora para fazer. E aí vem uma coisa importante, que eu aproveito esse curso para falar para vocês. Esse simulador, a gente chama ele de simulador offline, tá bom? Vou escrever aqui, ó, lembrem-se disso. Por que a gente chama offline? Pô, professor, eu não estou com o micro ligado enquanto estou fazendo simulação? Não é esse o sentido. É que o tempo de simulação ele é muito elevado, tá bom? Então, o uso de CPU é intensivo e ele toma muito tempo, tá bom? Mas o tempo da simulação, ele, desculpa, é feito de acordo com o fenômeno. Então, esse fenômeno que eu quero fazer, eu preciso que seja simulado, por exemplo, mais ou menos uns 166 milissegundos, ou seja, 10 ciclos de 60 Hz. Isso daqui está tomando um tempo de simulação na minha CPU de aproximadamente talvez uns 10 segundos. Professor, eu queria ver um fenômeno que demora 1 minuto para acontecer. Meu amigo, deixa o teu MATLAB rodando por algumas horas, porque é isso que vai ocorrer. Então, simulação offline é esse tipo de simulação que eu não tenho interesse ou não me preocupo com o tempo de CPU. Eu posso deixar o micro rodando 2 dias para depois pegar os resultados. Agora, existe uma categoria específica de simuladores, tá bom? Que fazem a simulação que a gente chama online, tá bom? Ou, de uma outra forma, on the fly, a gente chama, tá bom? Ao vivo e a cores. E alguns desses simuladores são tão especializados e tão potentes que conseguem fazer simulação em tempo real, tá bom? Então guardem isso é uma palavra mágica. E hoje qualquer engenheiro precisa ter alguma experiência com simuladores real-time, tá bom? O que o simulador real-time faz? O milagre de se ele está simulando, por exemplo, uma rede elétrica de 60 Hz, tá bom? Ele simula com tempo computacional capaz de, a cada determinado passo de integração, se eu conseguisse pegar esse sinal digital simulado e passar por um conversor analógico digital, tá bom? Para produzir uma tensão analógica, se eu espetasse aqui um osciloscópio para ver essa tensão produzida por essa informação digital, meu amigo, eu ia ver aqui 60 Hz, como se eu estivesse pegando de uma rede elétrica verdadeira. Então, real time é justamente porque a simulação, cada time step da simulação, tá bom? Ele está ainda resolvendo um sistema discreto, como a gente vai ver no final dessa aula. Mas cada intervalo de tempo aqui,
ele é desenhado e a CPU é feita para ser super potente, para oferecer um resultado justamente como a gente está esperando. Então, ele não demora para fazer as contas. É um computador super poderoso, capaz de oferecer os resultados até mais rápido do que o tempo real, e ele até se desacelera um pouquinho para mostrar em tempo real. Pelinho, para que eu vou usar isso? Pessoal, imagina que vocês estivessem na minha disciplina, de fato presencial, tá bom? Convido todos vocês para fazer pós-graduação para a gente poder botar a mão na massa com as plaquinhas que eu tinha feito esse semestre. Mas chego agora no final do curso e falo assim, Perini, fiz um algoritmo aqui no microcontrolador e ele foi feito para proteger um motor. Tá bom. Como é que eu testo isso? Pego um motor mesmo e ponho para testar? Dou um curto no motor para ver se o equipamento vê se o curto-circuito está acontecendo? Esses testes são destrutivos. É muito perigoso, é muito complicado, envolve altas tensões, altas correntes. O que a gente faz para testar equipamentos é pegar simuladores desse tipo aqui, ó, real time. Você modela aqui o seu motor, a sua rede elétrica, com curto-circuito, e depois você pega os sinais dele e liga na nossa plaquinha com o microcontrolador. Nossa plaquinha está crente que está na vida real, está lá na indústria, está lá sendo submetida a um curto-circuito, mas, desculpa, é uma situação artificial, mundo de Matrix, e você consegue testar lindamente as coisas, tá bom? Então é uma ferramenta hoje de engenharia quase que fundamental para você testar equipamento. Comprei equipamento da empresa X. Quem diz que ele funciona? Você pede para a empresa X, vamos fazer um teste no simulador em tempo real. Vamos botar uma rede elétrica lá, dá 10 mil curtos-circuitos, não vai dar um só para testar. Porque às vezes pode até ser uma coincidência ele responder no tempo certo. Você vai fazer 10 mil vezes o mesmo evento e você vai ver se ele responde as 10 mil vezes da forma correta, tá bom? É assim que se justifica você comprar equipamento às vezes de R$1 milhão, porque o cara se assegurou, ele fez esses testes e realmente ele responde, ele vai ser confiável, tudo bem? Então, voltando lá para o nosso Simulink, Perini, ele simulou. Eu cliquei no play aqui, ele compilou, ele simulou. Olá, tá pronto. Tá bom? Então aqui deu acho que uns 3, 4 segundos para simular. Olha lá, tá simulando agora, inclusive. E aí, Perini, e cadê os resultados? Cadê gráfico? Cadê essa... Muito bem, não tá aqui. Tudo está em variáveis criadas no ambiente do MATLAB. Então dá um Alt Tab aí, tá bom? Volta para a janela principal do MATLAB. Eu quero que vocês vejam, ó, na sua janela principal, na direita, aqui aparece 2 vetores, um chamado irelé, vrelé, todos eles têm 3 colunas com 12.801 amostras. E aí, olha, como a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, clica aqui no ambiente do MATLAB e executa um script ou faz um plot, por exemplo, vrelé. Depois de alguns segundos, ele vai fazer um gráfico bonitoso para nós. Pessoal, sejam bem-vindos à sua primeira simulação feita no MATLAB. Então, se vocês, aqui na linha de comando, colocarem outras, por exemplo, grid, tá bom? Ele vai colocar uma retícula. Cadê você, retícula? Aí, desculpa, tá um negócio aqui rapidinho. Pessoal, então olha só. Por que eu estava tão minucioso falando para vocês de filtragem analógica, de filtro, de problema de recobrimento? Isso é uma simulação muito próxima da realidade. Eu tinha um sistema trifásico aqui na esquerda, tá bom? Isso aqui são as tensões, certo? Tava tudo bonitinho, tá? Vamos pegar aqui as ferramentas de zoom do MATLAB. MATLAB, meu amigo. Vamos ver se eu consigo. O MATLAB está a vapor. Ele demora milhares de anos para poder. Muito bem. Então, espero que ele não vai refrescar a tela de novo. Oh, Deus. Caso de emergência, tem uma casinha aqui, ó. Deixa eu tirar meu relógio aqui. Tem uma casinha que volta para a visualização principal. Então, pega meu zoom, abre uma janelinha aqui. Olha só, antes da falta, era um sistema trifásico, simétrico, equilibrado, bonitinho. E se alguém for ver isso daqui, essa é uma onda com os valores de engenharia. É 138 vezes raiz de 2, tá bom? Desculpa, aqui é por fase, dividido por raiz de 3, tá bom?
Então, essas aqui são as tensões de fase do meu sistema. E olha só o que aconteceu alguns minutos, alguns milissegundos durante a simulação. Aquele bloco de falta nosso entra e olha o que acontece. É uma falta fase BC, tá bom? A fase A é a fase azul, a fase B e C são essas outras duas. Olha o que acontece com a tensão na fase BC. Essa é a tensão vista naquele ponto da rede que é lá no meio da rede, tá bom? Voltando para cá. Bem aqui no meio, tá bom? O curto aconteceu aqui atrás. Se o curto tivesse acontecido na barra, a tensão da fase B e da fase C deveria ir para zero. Mas como aconteceu um pouco para trás, eu não vejo zero. Tem ainda tensão sendo mantida pelo outro lado. Então, o resultado que a gente está vendo aqui, ó, a tensão não vai para zero, ela vira uma coisa intermediária aqui, esquisita. Mas aqui tem um fenômeno lindíssimo, pessoal, que eu preciso atender vocês. Perini, isso aqui tudo aqui é verdade que está acontecendo tudo isso daqui com a fase B e com a fase C em tensões? Sim. O primeiro pedaço aqui é o mais interessante de todos. Vocês estão vendo que ele desce em degraizinhos, tá bom? Ó, a tensão estava bonita aqui em cima e aqui em cima para a fase B e C, e ele desce em pedaços. Isso aqui, pessoal, são efeitos de reflexão. Não se esqueça, eu tenho várias linhas nas vizinhanças. Então, na hora que aconteceu o curto, a onda criada pelo fundamento de tensão do curto, ela trafega pela linha. A linha não tem comprimento desprezível. Então, ela vai, trafega, bate na fonte. A fonte tem uma certa resistência, uma certa impedância, então tem uma certa impedância característica. Então, uma parte dessa impedância característica, ela faz com que uma parte da onda vai para dentro lá da fonte, outra parte é refletida e volta, tá bom? E eles ficam refletindo entre as fontes de tensão. Para que serve digitar grid? O grid coloca uma retícula por baixo da onda que ajuda a gente a ver as subdivisões aqui do sinal, Zé, tá bom? Então, não sei se vocês conseguem ver aqui, bem sutil, uma linhazinha cinza. Essa retícula aqui, ela é criada por esse comando grid, tá bom? Se você não colocar, o grid some. Tá? Inclusive, ó, posso vir aqui, escrever grid off, volto para cá, não tem grid, volto para cá, grid on, ou só grid, liga o grid. Tudo bem? Então, olha só. Esse é um fenômeno bastante interessante, tá legal? A onda está refletindo e na hora que ela chega no lugar onde eu estou medindo, eu vejo a interferência de todas essas reflexões juntas. E por isso que eu vejo esse sinal todo esquisito. Ele até ficou senoidal um pedaço de tempo, de repente ele recebeu outra pancada, aí fica... ele tem uma exponencial amortecida aqui, outra pancada. Pessoal, esses instantes aqui, se alguém tiver uma ferramenta, dá para você calcular o comprimento da linha, porque são tempos decorrentes da ida e volta das frentes de onda na rede, tá bom? Então, isso aqui a gente não ensina na graduação, porque não é uma coisa tão fácil de interpretar, mas você conseguiria calcular o comprimento de uma linha de transmissão por causa dessas várias reflexões. Mas o problema não é as reflexões em si. Pessoal, a gente faz equipamentos para medir coisas senoidais. Esse sinal resultante aqui, ele não é uma senoide pura, ele é uma superposição de um monte de efeitos de alta frequência. Então, olha só, quando antes vocês iriam imaginar que um curto-circuito geraria no sinal de tensão da rede essa loucura aqui, tá bom? Por isso que a gente tem que se preocupar. O espectro harmônico pode se recobrir sobre a frequência da fundamental que a gente quer calcular. Vamos supor que a gente quisesse calcular as componentes de 60 Hz. Eu sei que tem 60 Hz porque eu ainda consigo ver um envelope aqui, ó, de 60 Hz. Mas se não tomar cuidado com o filtro anti-aliasing, que remove essas componentes de alta frequência, talvez o que eu vou vir a calcular está estupidamente errado em relação à realidade. Tá bom? Uma coisa que é interessante é que essas reflexões, elas tendem a diminuir ao longo do tempo. Então, se eu simulasse por mais segundos, isso aqui deve ficar em regime permanente senoidal, depois de muito tempo. E aí reflete os resultados que a gente vê em Spot Zero. No Spot Zero a gente simula curtos-circuitos em regime permanente senoidal, tá bom? Depois todos esses transitórios terminam. Pessoal, essa aqui é a onda de tensão. Eu mandei plotar
fiz o plot do V relé. Volta aqui para o MATLAB e plota as correntes I relé. Tá bom? Tudo bem? Olha só que coisa linda, fantástica. Tá bom? Vamos ligar o grid de novo. Grid. Botou a retícula para mim. Vamos dar zoom nessa coisa. E olha só que legal. Correntes trifásicas equilibradas antes da falta. Essa posição antes da falta a gente chama de pré-falta, tá bom? E depois da falta, olha que loucura. Muitas vezes, quando a gente vê um curto-circuito, a gente precisa saber qual fase que está envolvida. Será que vocês, seres humanos, conseguem perceber que fases estão envolvidas no curto? O curto é BC. Isso fica claro na forma de onda? Pergunta. Vamos lá. Estamos esperando uma resposta aí. Pessoas vivas na nossa aula de hoje. Será que eu consigo saber apenas pela forma de onda quais são as fases que estão envolvidas num curto-circuito? Sim. Vocês conseguem. Olha só, a fase A, por exemplo, está intacta, certo? Vou até fazer uma outra pergunta interessante. A gente sabe que em alguns sistemas elétricos a gente pode ter acoplamentos mútuos entre fases. E aí tudo que acontece numa fase pode resultar em efeitos nas fases vizinhas. Essa rede que eu estou simulando tem mútuas? O que vocês acham? A resposta agora é binária. Você acha que tem? Não, não tem. Porque a fase A está linda e fantástica. Percebe, se houvesse mútua, tá bom? A não ser que tenha mútua só entre a fase B e C, mas isso é muito raro. Quando tem mútuas entre todas. Mas olha só, a fase A, que não está envolvida no curto-circuito, está bonita e formosa aqui na pré-falta, nessa região antes da falta, e na região de falta, ela continua formosa, bonita e feliz e contente, como em qualquer sistema trifásico isolado, compartimentado. A fase A independe da fase B, depende da fase C. Em compensação, fase B e C estão malucas. Só que elas estão malucas até de um jeito bem interessante. Olha o formato delas. A fase B, tá bom? E a fase C, elas estão simétricas no eixo vertical, vocês notaram? Elas ainda têm uma componente, tá bom? Vamos ver se a gente consegue notar. Olha só, eu vou pegar essa fase laranja. O valor negativo da fase laranja está aqui, o valor positivo no primeiro ciclo está aqui em cima. Está assimétrica em relação ao eixo horizontal. Aqui vale a pena a gente fazer um comentário. Então vamos lá. Deixa eu voltar para o meu open board aqui e fazer uma brincadeira aqui na primeira folha. Vem cá, você. Eu vou coletar este fulano aqui. Mas antes disso, bom dia, MATLAB. Tchau. Vamos lá, MATLAB. Deleta. Não quero esse ponto aqui marcado. Não quero este ponto marcado. Muito obrigado. Vamos lá. Vou capturar essa onda aqui para mim. Vem comigo. 4 horas e 18 minutos. Preciso de mais uns 30 minutinhos para a gente poder trabalhar sistemas discretos. Então, olha só. Vamos notar umas coisas interessantes nessa forma de onda. Olha só o que eu quero mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui uma caneta amarela e vou mostrar mais ou menos onde está a fundamental desse sinal amarelo aqui. Ó. Ele estava aqui bonitinho. Estava aqui. Aconteceu curto. Ele dá uma chacoalhada, mas ele veio aqui para cima, ele desce para cá, ele veio para cá, ele veio para cá. Então, ao invés de desenhar essa coisa feia, maravilhosa, eu vou colocar aqui os pontos de máximo do sinal amarelo e mais ou menos os pontos de mínimo desse sinal amarelo. Mais ou menos, tá bom? O que eu quero que vocês vejam é o seguinte, existe aqui uma componente, tá bom? Que a gente não consegue ver com muita clareza, mas ela está bem sutil, que ela é aperiódica, ela é uma componente que vai acontecer uma vez e vai se decrescer, é um nível DC no sinal.
na corrente isso é muito comum acontecer. E da mesma forma que aconteceu aqui nessa fase aqui, se você for olhar a fase vermelha, tá bom? Tá acontecendo uma coisa muito parecida com ela. Olha só, o máximo tá aqui, o mínimo tá aqui, o mínimo tá aqui, o mínimo tá aqui. Aqui tá bem comportadinho. Mas vamos ver os máximos aqui. Vai, 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 vai. Olha só, existe também um envelope aqui dos máximos, mas o valor médio dessa onda também deve estar por aqui, assim, ó. O que eu quero dizer? Esse curto aqui entre fase B e C faz com que as correntes que uma injeta na outra sejam quase contrárias. É que tem a corrente da rede que está ainda circulando, tá bom? Esse curto, apesar de ser um curto franco, ainda tem contribuição dos dois lados, né? E eu estou vendo de um ponto de vista da rede. Então, notem que a gente consegue saber o tipo de curto por causa do quem está envolvido nas formas de onda, tá bom? E até pela intensidade aqui, eu conseguiria até dizer mais ou menos a distância do curto-circuito. Essa é uma ciência que, por exemplo, o professor Giovanni trabalha há mais ou menos uns 20 anos, desde que eu conheço ele, que é localização de faltas. Só olhando as formas de onda que vocês estão vendo aqui e usando técnicas de análise de processamento digital de sinais, saber a distância onde aconteceu o curto-circuito, saber que fases estão envolvidas, saber qual a resistência de falta, para ter uma ideia, por exemplo, se o curto foi franco, se o curto foi porque caiu o condutor no solo, tá bom? E para isso a gente mobiliza as equipes de campo para fazer manutenção já preparadas para lidar com o evento, tá bom? Opa, ó, vai lá, toma cuidado que o cabo está no asfalto, a impedância está muito alta, e está mais ou menos a umas 4 quadras aqui da subestação pelas minhas análises, pelas minhas contas. Tudo bem? Então, pessoal, vamos lá. Voltando para o MATLAB. Então, turma, essa simulação que eu fiz aqui, ela foi capaz de resultar nesse sinal de tensão, nesses sinais de corrente, e até na corrente, lembra que eu falei para vocês, sistemas elétricos de potência são fundamentalmente filtros passa-baixa, mas olha só, aquelas distorções na tensão, elas geram algumas distorções na corrente que não são desprezíveis. Então também tem conteúdo harmônico menor do que na tensão, tá bom? Se vocês forem ver a chiadeira das tensões e a chiadeira das correntes, eles são realmente bastante... Vou até fazer uma outra figura aqui, ó. Figura 2, e aqui eu vou plotar a tensão do relé. Olha só, vou botar o grid também junto, grid. Vamos agora tentar jogar na minha tela as duas coisas. Uma vem para cá e agora a outra, a corrente, vem para cá. Então, olha só. Na esquerda da minha tela, eu tenho corrente, na direita eu tenho tensão. Olha só, a rede é um filtro passa-baixa, porque a tensão é bem mais chiadenta, desculpa o palavreado ruim, mas ela tem uma chiadeira enorme, tá bom? Um monte de efeitos de alta frequência, a corrente nem tanto, tá bom? Então já houve uma filtragem, mas desculpa, a intensidade nesses impulsos de tensão ainda é tão elevado que ainda tem algum reflexo nas correntes, tá legal? Então, pessoal, olha só, vocês vão trabalhar com esses sinais. Tá bom? Então, praticamente, nós vamos refazer, usando aquele roteiro lá da atividade G, nós vamos refazer os procedimentos da aula anterior, da aula S12, só que agora com esses sinais verdadeiros, tá bom? Não com sinais que a gente construiu artificialmente, tá bom? E na vida de vocês como engenheiros, se vocês tiverem as oscilografias desses sinais, dá para vocês tratarem ele dentro do seu computador para fazer as mais diversas análises, ou então projetar dispositivos que façam essas análises automaticamente, tudo bem? Então, pessoal, isso é o que eu queria mostrar de simulação para vocês, e eu tenho 20 minutinhos para a gente encerrar a aula com na verdade, a matéria vai acabar na aula que vem, tá bom? Mas sistemas discretos, uma introdução rápida a sistemas discretos. Olha só, eu vou lá para o meu open board, vou precisar disso agora com algum cuidado. Vamos lá. Velozes e Furiosos, introdução básica a sistemas discretos. Então, turma, vocês já estão acostumados com isso. Vocês sabiam de sistemas que eram de domínio do tempo, tá bom? E que passa lá por um conjunto de equações diferenciais, tá bom? Algébrico diferenciais, resultam em sinais de saída.
Isso aqui pode ser tensão, isso aqui pode ser corrente, ou se vocês quiserem medo, né, e terror, podem lembrar da cinemática, por exemplo, ou da física, tá bom? Com corpos rígidos, ou o pessoal aí que vê da mecânica, mecânica dos fluidos, com quaisquer tipo de variáveis do domínio do tempo, pressões, vazões, posição, velocidade, legal. E na elétrica a gente usa, né, um artifício bastante interessante, que são as transformadas de Laplace, para mudar os nossos sinais para um outro domínio, que a gente chama de domínio da frequência complexa. Os nossos sistemas, eles são descritos por equações de relacionamento entre entradas e saídas, ou funções de rede, e resultam em sinais também descritos na frequência complexa de Laplace. E aqui a gente aprendia um monte de ferramentais para analisar isso daqui, né? Então, diagramas de Bode, para fazer análise de regime permanente senoidal, a gente usava lá, substituía o S por J ômega na frequência que a gente tem de interesse, calculava ganho, calculava fase e coisas do gênero. Então, o que acontece é que essa história não termina aqui. Essa transformação que a gente faz aqui, quando a gente está trabalhando, por exemplo, em microcontroladores, a gente passa por aquele processo de digitalização e os meus, eu vou até colocar de uma outra forma aqui, ó, os meus sistemas, que antes tinham sinais no domínio do tempo contínuo, agora vão ter sinais num domínio novo, que a gente chama de domínio do tempo discreto. A gente chama esse sistema de, vamos lá, o espaço das amostras. Bom, a gente usa uma transformada para fazer isso, tá bom? Que a gente chama de transformada Z, tá bom? Então, desculpa, Z de Zorro, tá bom? Essa transformada Z, os nossos sinais não estão mais descritos na frequência complexa, mas eles são descritos, na verdade, como uma série de dados. Série como a gente vê em cálculo, tá bom? 1, 3, 4, 5, 7, por exemplo, todos os números ímpares, tá bom? É um sinal que pode estar sendo colocado aqui, como as nossas amostras. As nossas redes ou os nossos sistemas, a gente descreve ainda por um polinômio, tá bom? Só que, desculpa, no espaço das amostras, e os sinais de saída, tá bom? O tal do Y, de Z, mais uma vez, uma série, tá bom? Então, o que hoje a gente vai começar a pensar é como usar essa transformada Z. Por quê? Esse mundo aqui, que é o mundo das amostras, é o mundo que é utilizado dentro de sistemas computacionais naquela área da ciência tão importante chamada processamento digital de sinais. Tá bom? Bom, processamento digital de sinais é uma disciplina à parte, que trabalha com mais coisas além de sistemas discretos. Sistemas discretos é a última coisa que eles costumam dar no curso, que depois, na pós-graduação, tem um curso específico disso dado pelo professor Bruno Angélico, tá bom? Do PTC, tá bom? Recomendo, quem está fazendo pós-graduação, tá bom? Quer trabalhar com o sistema Bruno Angélico, quer trabalhar com sistemas discretos de uma forma elegante, faça a disciplina dele. Aqui eu vou dar uma casquinha para vocês. Como que eu pego um sistema que está em S e transformo ele para um mundo que eu possa utilizar dentro dos nossos computadores, tá bom? Para fazer processamento digital de sinais. Mas, Felipe, por que você faria isso? Por que eu quero ir para o sistema discreto? Porque é o seguinte, olha só a nossa epopeia. Passei por por condicionamento, por proteção, passei por filtragem, passei por digitalização. Vamos lá. Condiciona, protege, filtra, digitaliza. E agora, finalmente, eu entrei dentro do microcontrolador. E agora eu vou fazer o processamento. Então, essa disciplina não se presta a explicar tudo de processamento. Eu vou explicar o básico. Quem vai fazer mais disso vai ser o professor Giovanni, em PE 3412. Mostrar algoritmos que processam essas informações. Mas olha só, não é esse sinal só. Tem vários outros sinais que estão chegando aqui e eu preciso usar essas técnicas de processamento. O que está aqui dentro? Pessoal, coisas importantes que a gente usa em processamento digital de sinais. Detectores.
Eu preciso detectar se o nível de um sinal está em algum lugar ou não. Eu preciso filtrar ainda, porque os sinais digitais, aqui nós vamos fazer filtros que o papel dele é fazer filtro anti-aliasing, só para evitar o recobrimento. Mas ainda a informação que está aqui, ela pode ter tantas coisas envolvidas e eu quero separar ela. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse separar, isso aqui fosse um sinal de uma tensão da rede, tá bom? E eu quero separar todas as componentes harmônicas dessa tensão. Então eu quero pegar esse sinal aqui dentro e mostrar, por exemplo, um gráfico bonitinho, como a gente tem lá no nosso tocador de MP3 favorito, que mostra aqui todas as raias espectrais, tá bom? Ao longo do tempo, tá bom? Então, conforme esse sinal vai variando, né, e com a sua chiadeira, os seus componentes harmônicas, esse gráfico aqui com essas amplitudes sobe e desce, mostrando a variação do espectro harmônico. Eu preciso calcular cada uma dessas harmônicas, tá bom? Como que a gente calcula? A gente faz filtros que só analisam cada uma das frequências. Então, eu preciso fazer agora uma nova categoria de processamento, que a gente chama de filtros digitais. Tá bom? E, principalmente, eu quero usar as informações em algoritmos. Tá bom? Como é que eu calculo, por exemplo, valor eficaz da minha grandeza? Como é que eu calculo, por exemplo, um valor médio? Antes eu fazia usando as nossas expressões do domínio do tempo contínuo. Então, valor eficaz de um sinal é a raiz quadrada da integral 1 sobre o período do valor no domínio do tempo ao quadrado dt. Tudo bem, isso é no tempo contínuo. Mas quando eu tenho uma série de dados, como é que eu calculo o RMS? Como é que eu calculo o valor médio? O valor médio é até fácil. Soma tudo, divide pelo número de coisas? Mais ou menos, depende do tipo de média. Mas essa tecnologia toda não é feita de forma ingênua. A gente tem que usar métodos, tá bom? Então, o método que a gente usa aqui é quando a gente vai usar detetores, filtros digitais e algoritmos, na verdade a gente vai adaptar aquilo que a gente conhece do domínio do tempo, tá bom? Através da transformada de Laplace e depois dessa transformada Z, tá bom? Então, o que é essa transformada Z? Transformada Z. Não tem uma, tem vários tipos. Aquela que eu vou ensinar para vocês, a gente chama de transformada bilinear, tá bom? Ela tem uma característica interessante, que os polos e zeros no domínio do tempo discreto, eles são mapeados exatamente aos polos e zeros do domínio das frequências complexas de Laplace, tá bom? Tem outras aproximações, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Mas o que essa transformada Z diz? Ela faz o seguinte, olha, se você tem algumas coisas que foram feitas em Laplace, então, se eu tenho um filtro analógico, que eu já sei a função de transferência, G de S, por exemplo, é 1 sobre um TS mais 1. Isso aqui é um filtro passa-baixa com uma constante de tempo T. Se eu já sei essa expressão desse filtro analógico, ou dessa função de transferência, se eu quero obter ela para usar dentro de um processador e fazer conta com amostras, o que eu faço? Eu uso a transformada Z. E a transformada Z diz o seguinte, olha, onde você tem S, tá bom? S é tempo contínuo, tá bom? É implícito, né? É um E elevado a um J menos JS, né? Mas é um tempo contínuo. Eu vou para o tempo discreto da transformada Z, aonde eu tenho S, eu vou substituir por 2 vezes a frequência de amostragem vezes uma variável nova que a gente chama de Z, menos 1 sobre Z mais 1. Tá bom? Peline, olha o que apareceu aqui, frequência de amostragem. Sim, porque afinal de contas, o domínio das amostras ele é caracterizado justamente por esse SFA. Esse FA ele ajudou a gente a escrever, inclusive, o filtro anti-aliasing, né? Depende da amostragem nossa, nós vamos ter um filtro anti-aliasing diferente do outro. Então, essa é a coisa interessante. Se vamos executar um algoritmo computacional, esse algoritmo ele vai ser executado a uma certa taxa, a uma certa amostragem. Aparece aqui a frequência com que você vai fazer suas contas, a frequência com a qual você coleta suas amostras. Tá legal? Então, essa é a transformada principal. Vamos aplicar ela uma vez para ver o que acontece? É o seguinte, ó, eu conhecia uma expressão bastante interessante, tá bom? Que aqui eu colocava um sinal no domínio do tempo e aqui saía a integral desse sinal.
Legal. Isso no domínio do tempo. Laplace, a gente aprendeu que aqui eu vou colocar um sinal e eu vou colocar ele numa integral, 1 sobre s, e aqui vai aparecer a integral desse sinal, um y de s, que vai ser o x de s vezes 1 sobre s. Tudo bem? Olha só, eu sei que a transformada z diz que eu vou substituir onde tem s por 2 vezes a frequência de amostragem sobre z menos 1 sobre z mais 1. Legal, vamos fazer essa conta aqui uma vez na vida. Eu sei que o x de s sobre o y de s, desculpa, ao contrário, a saída pela entrada é essa função de transferência 1 sobre s. Vamos substituir tudo e vamos para z. Então aqui eu não vou mais ter x de s, vou ter x de z. Opa, aqui não é x, aqui é y. Y de z. Aqui eu não vou ter x, eu vou ter x de s, vou ter x de z. E aqui eu vou ter 1 sobre 2fa z menos 1 sobre z mais 1. Vamos fazer umas contas aqui, eu tenho poucos minutos, tá bom? Mas eu vou tentar fazer uma coisa que a gente já fazia com Laplace, que era tentar exprimir a nossa informação com a maior ordem, tá bom? Para um lado e para o outro. Vou tentar espichar essas coisas aqui. Vou omitir esse dizer aqui para simplificar minhas coisas, que vai ficar assim, ó, y vezes 2fa z menos 1 sobre z mais 1 é igual a x. E eu vou tentar deixar aqui desse lado aqui, aliás, a primeira coisa é o seguinte, eu preciso alertar vocês que no mundo das amostras, a gente costuma chamar, toda vez que a gente vê alguma variável, um sinal elevado a z elevado a menos 1, então vamos supor que a gente tenha x de z elevado a menos 1. Isso daqui, na verdade, significa a amostra da série, tá bom? De índice k menos 1. X sozinho, tá bom? Vezes z elevado a zero é a amostra, não é igual, vamos dizer. Isso remonta à amostra x de k, tá bom? Então, só para fazer esse apêndice aqui, eu vou ter feito antes. Se eu tenho uma série de dados aqui que tem valor 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Uma série crescente. Isso aqui eu posso escrever na transformada z da seguinte forma: x é igual a 1 vezes z elevado a zero, mais, desculpa, 2 vezes z elevado a menos 1, mais 3 vezes z elevado a menos 2, mais 4 vezes z elevado a menos 3, e assim por diante. Então, olha só. O z elevado a menos, ele representa a amostra enésima atrasada, tá bom? Aqui é o seguinte, gente. Quem é a amostra mais nova? A amostra mais nova aqui é a 1, essa aqui é a amostra anterior, essa aqui é a amostra anterior. Na verdade, a série está indo para lá, tá bom? Melhor explicar isso na aula que vem com mais tempo. Deixa eu seguir aqui adiante. Então, o que eu quero fazer aqui, eu vou deixar todo mundo aqui com seus caras z's. Agora eu vou dividir todo mundo por z elevado a menos 1. Ctrl C. Vou uma outra folha. Vou pegar esse cara aqui. Eu vou dividir por z dos dois lados. Então aqui vai ficar y vezes 2fa. Aqui vai ficar... vamos lixar isso primeiro. Menos y vezes 2fa é igual a x vezes z mais x. Vamos dividir por z dos dois lados. Aqui vai ficar y 2fa vezes 1 menos y vezes 2fa z menos 1. Isso aqui vai ficar x mais x vezes z a menos 1. Tá bom? E aqui eu vou lembrar disso. Aonde eu encontro um sinal x vezes z a menos 1. Aonde eu encontro um sinal e o operador com z elevado a alguma coisa, isso aqui significa a amostra anterior de um sinal, tá bom? Então,
olha só o que eu tenho aqui. O y aqui está sozinho, não tem z nenhum com ele, então é z elevado a zero. Então isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 2FA, que isso aqui são duas constantes, dois números reais, tá bom? Vezes a amostra atual da saída, menos. Aqui eu tenho o y, está sendo multiplicado pelo z a menos 1. Então aqui vai aparecer 2FA, que é essas constantes que estão aqui, e y vezes z elevado a menos 1 é a mesma coisa que yk menos 1. Mesma coisa com o x, se o x está sozinho, ele é o x de k, e aqui é o x, vou botar esse x minúsculo, vou fazer jus aqui, mais 2 minutos, pessoal. Vou encerrar isso aqui. X de k menos 1. Trini, aonde você está chegando? Eu quero criar um algoritmo que toda vez que eu entro com amostras aqui, tá bom? Aqui vai aparecer um processo, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ainda é um filtro, tá bom? Mas é uma equação de diferenças. Vai ficar claro por que é de diferenças. Aqui vai sair do outro lado um y de k, tá bom? Lembra, eu estou querendo fazer uma integral. Como fazer uma integral em termos computacionais? Olha o que essa transformada de z está fazendo, a z bilinear está fazendo conosco. Ela está gerando aqui a saída do meu sistema. Eu vou colocar o y de k, que é o valor atual da minha saída. Eu vou deixar tudo em função dele, tá bom? Vai ser igual. Aqui vai aparecer x de k menos mais x de k menos 1. Bom, então, esse termo está aqui. Vou passar esse cara que estava com sinal negativo para cá, então vai vir para cá positivo. Então aqui vai aparecer mais 2FA y de k menos 1. Tá bom? E como esse 2FA estava aqui, eu vou passar ele dividindo para cá, vai ficar 1 sobre 2FA para cá, multiplicando todo mundo que está aqui. E vou fazer mais uma passagem para vocês verem que a gente chegou numa coisa meio óbvia. Y de k é igual a 1 sobre 2FA x de k mais x de k menos 1. E esse 2FA com aquele 2FA corta, mais y de k menos 1. Felipe, não estou vendo nada de óbvio nisso. Pessoal, isso é uma integral. O que é uma integral? O valor atual de uma integral é o valor anterior dessa integral, porque a integral é cumulativa, né? É um processo que você vai calculando a área embaixo de uma curva e vai somando com os próximos pedaços. Mas olha só que interessante. Se eu estou falando de um sistema discreto, bom, aqui o meu sinal, eu amostrei ele aqui, amostrei aqui, amostrei aqui, amostrei aqui. Aqui. Vamos supor que essa daqui seja a amostra que eu recebi agora. Essa aqui é a amostra que eu recebi anterior. Essa aqui, a anterior da anterior, tá bom? Mas olha só o que a bendita dessa fórmula está falando. Se eu quero saber a integral desse sistema todo, tá bom? Eu vou pegar o que eu já calculei de integral até aqui, que é esse termo que está aqui, ó, é o y de k, esse último y de k é o último valor da integral. E se eu tenho uma amostra nova, que é essa amostra que chegou aqui, eu vou pegar o valor dela, mais o valor anterior, vou dividir por 2, tá vendo o 2 que está aqui, ó? Tá vendo? Ele está dividindo por 2 e multiplicando por 1 sobre FA, que na verdade é o tempo de amostragem, ou o time step, ou o delta t que a gente usa para fazer o processo de integração. Então, isso aqui tudo é uma integração, não é qualquer. A integração que a transformada bilinear gera é uma integração trapezoidal. Posso ter outros tipos de transformada Z que resultam numa, por exemplo, integração retangular, por um método de Euler, backward, tem várias outras formas de fazer a transformada Z. Mas, acreditem, se eu tiver qualquer sistema em S, tá bom? Uma função de transferência, um filtro, eu já sei como ele funciona, eu quero ter uma versão dele equivalente num processador,
basta eu aplicar a transformada bilinear, tomando cuidado aí com o time step, ele não pode ser qualquer, a gente precisa escolher a frequência de amostragem lindamente, tá bom? O valor dela é relevante, mas desculpa, aplicando a transformada Z, eu obtenho uma equação, ó, é uma equação bastante simples, tá bom? Diz o seguinte, ó, eu pego valores, ou somo, ou multiplico por ganho. A gente chama de equações de diferenças, porque de fato, em alguns outros tipos de filtros, aparece a diferença entre termos, tá bom? Mas é uma equação algébrica, tá bom? E isso faz com que a gente consiga processar as amostras. Então, pessoal, para a gente encerrar a aula de hoje, aquela simulação que vocês viram lá, que o MATLAB fez, tá legal? Vocês viram lá modelos, tá bom? Todos eles lá com linhas de transmissão, entre outras peculiaridades. No final das contas, estava cheio de funções de transferência em S, todas elas em S, tá bom? Em S, como a gente conhece o espaço da frequência complexa, tá bom? É domínio do tempo contínuo, tá bom? Que está por trás do S. Mas o MATLAB, na hora de resolver, ele é um computador. O que ele tem que fazer? Ele tem que truncar, tá bom? Não é bem truncar. Ele tem que converter esse sistema que está em S através de uma transformação em um sistema que seja resolvível computacionalmente por métodos de integração. Então, uma parte lá do trabalho do MATLAB antes de começar a produzir os cálculos da simulação, é gerar essas equações algébricas aqui. E que depois ele executa elas tediosamente, em sequência, produzindo cada pontinho da simulação. Bom, isso é uma explicação muito simplória, só para a gente finalizar então a aula. A explicação correta é que ainda o MATLAB ele é sofisticado, ele não usa um método de integração onde o passo de integração ele é idêntico entre amostras. Ele usa um passo de integração variável. Se ele está vendo que o sistema, de repente, dá um salto, uma descontinuidade, essa amostra aqui, ela está muito distante da outra, ou seja, o sistema está com um comportamento bastante esquisito, ele toma providência de diminuir o passo de amostragem e simular com mais cuidado as amostras, porque, afinal de contas, o processo de integração trapezoidal, se for feito com um time step muito grande, ele não leva em conta algumas coisas, né? Ele tem um pequeno erro de convergência aqui. Esse erro, se acumulado por várias e várias iterações, pode fazer com que as nossas simulações fiquem imprestáveis, tá bom? Então, o MATLAB é ainda mais sofisticado do que apenas aplicar a transformada bilinear a sistemas contínuos, gerando sistemas discretos para simulação, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Fica para a nossa próxima aula da semana que vem. Vocês se preocuparem com essa atividade G. Eu falei, vou dar 10 dias, então vai ficar até terça da outra semana. Vamos até consultar aqui a nossa agenda aqui. Fica terça da semana que vem, é dia 2, ficaria para o dia 9, tá bom? E então, essa atividade para o dia 9. Na semana que vem, nós vamos trabalhar com alguns tipos de filtros no mundo do tempo discreto, e eu vou dar uma revisada nisso aqui de novo para apresentar com mais cuidado, porque eu fiz isso nos últimos 10 minutos de uma forma muito rápida. Tudo bem? Sim, posso ficar até o final da aula se alguém quiser tirar alguma dúvida comigo, tá bom? Eu vou parar de gravar daqui a pouquinho e vocês ficam à vontade para abrir os microfones. Tudo bem? Deixa eu ver se me um pouquinho. Considerando as mútuas, as coisas ficam muito diferentes. Olha, Zé, sim. Não tinha respondido na ocasião, mas quando tem mútuas na jogada, o curto numa fase, ele gera transitórios nas outras fases também, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, estou interrompendo a gravação. Quem quiser